Tiago capítulo 2, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, pode olhar para a tela, por favor. Amém? Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, faz bem. Assim também os demônios creem e ainda estremecem. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te glorificar, Pai, te engrandecer nessa noite. Declarar, Deus, que tu tens liberdade sobre este lugar, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, Deus, compreensão, entendimento. Declarar, Pai, que nós estamos à sua disposição, Pai, para ouvir a sua voz. Peço ainda, fala conosco, Espírito Santo, traz a revelação da palavra, e que esta revelação venha nos dar condições de vivenciar algo diferente daquilo que nós temos vivenciado, Pai. Peço ainda, Deus, que o Teu Espírito Santo permaneça conosco, operando as libertações, as curas, as transformações de entendimento, a graça, a misericórdia, a presença e o amor de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Querido, a mensagem de hoje, ela vem sequencialmente a mensagem que nós trabalhamos na semana passada. Alguns estavam aqui, outros não, semana passada. Então, eu oriento-os a assistirem ou escutarem, pelo menos, a mensagem do último domingo. Foi um momento muito oportuno, onde Deus falou conosco sobre viver o dia atual, onde Deus falou conosco sobre não estarmos presos ao passado, e também não estarmos de forma exacerbada, presos a um futuro que ainda não aconteceu, e que pode nunca acontecer. Porque o passado não nos pertence mais, e o futuro, só Deus sabe. Então, de fato, o que nós temos é o presente. Exatamente este dia, este momento e este horário. É por isso que se chama presente. Um presente de Deus dado aos seus filhos. E que os filhos vão decidir como usarão cada minuto, segundo e hora daquele dia. É você que vai decidir como você usa o seu dia. É você que vai decidir como será aquele dia. Amém? É você que decide, irmão. Pastor, mas não é o Deus que decide isso? Não, Quem decide isso é você. Isso é claro, porque nos dias em que você acorda se sentindo bem, você levanta da cama e diz: uau, hoje será um dia incrível. O que acontece com aquele dia? Ele se torna incrível. Mas se você acordar não tão bem assim, e você colocar o pé esquerdo primeiro, e depois o direito, e dizer: hoje pelo jeito, as coisas não vão dar muito certo. E quando você chegar perto da porta do quarto ou do banheiro, e aquele cantinho do dedinho mindinho do pé esquerdo, aquele, pegar no cantinho do batente da porta, único lugar possível de pegar aquele dedo, mas pegou. E aí você grita, para não dizer outra coisa. E aí você fala: glória a Deus. E aí você diz: Deus é bom, para não dizer outra coisa. Nesse dia e nesse momento, você vai esbravejar e dificilmente irá abençoar o seu dia. Nesse dia você vai continuar num ciclo de maldição. Você vai continuar dizendo: hoje vai estar tudo errado, hoje está um peso terrível. E aí o dedo não para de doer,
E aí você vai pegar a calça está amassada. Como é que eu vou pôr essa calça? Mas se eu for passar a calça, eu vou me atrasar tudo. E aí você corre, dá um jeito de passar, coloca a calça, sai correndo. Quando você fecha o portão, o motorista está passando, dando tchau. Eu falei que o dia hoje ia ser difícil. Ou então é aquele dia que você chama os queridos irmãos do Uber. É o dia que os irmãos decidem cancelar a viagem, irmão. Sabe qual, né? Você olha ali 12 minutos. Mas a glória a Deus. Quando chega no sexto e no sétimo, você já está indo para o final. Cancelou. Assim, do nada. Sabe como? E você pega isso, e você recebe isso no seu coração, e começa a fazer, olhar e viver, tudo de forma influenciada pelo maligno. É você que vai determinar o quanto as influências te tocarão, irmão. É você que vai determinar o quanto as influências te afastarão dos caminhos de Deus, ou te trarão para os caminhos de Deus. É você que determina isso, querido. Não são outras pessoas. Você é que determina. E repito, é você que vai determinar como será o seu dia. É você que vai determinar como será a sua semana. É por isso que todo domingo aqui eu declaro, olha, uma semana de bênção. Uma semana de vitória. E se você ainda não entendeu o que significa quando eu falo isso, então eu vou te ensinar agora. Quando eu falo uma semana de bênção e de vitória, você que está debaixo da minha cobertura espiritual, você precisa entender que alguém espiritualmente maior está abençoando você em nome de Deus. Você precisa dizer assim: eu recebo isso, eu recebo essa bênção, eu recebo essa graça, eu recebo essas boas notícias, eu recebo essa cura. É isso que acontece, irmão. Mas a grande maioria das pessoas não entendia isso. Elas, na grande maioria das vezes, acham que aquele que está sobre uma posição de autoridade espiritual, eles acham que tem o mesmo valor de alguém que está igual a eles ou abaixo. Isso não é verdade. Por isso que eu abençoo você. Por isso que o meu pai, que ainda é vivo, todas as vezes que eu converso com ele, ele diz: Deus te abençoe, meu filho. Porque ele entende a posição que Deus colocou ele, meu pai. Pai, mãe, pai espiritual, seu líder de célula, eles têm autoridade espiritual sobre você. E cada vez que eles falam que Deus te abençoe, Deus usa a boca das autoridades para nos abençoar. E nessa hora, você tem que abrir os braços e dizer: eu recebo, eu quero, vem em mim que eu estou facinho. Amém? Pode vir que eu estou fácil, vem. Porque é incrível o que eu estou te falando. E estou te contando assim, para quebrar o gelo. É incrível. Mas quando é desgraça, a gente recebe com tanta facilidade. Quando é o que não presta, vem tão fácil. Chega no ponto do ônibus, encontra uma mulher que você nunca viu na vida, ela olha para você e fala: é difícil a vida, né? Tudo dá errado. Aí você olha para ela e fala: é verdade, tudo dá errado. Chega no serviço, encontra o chefe, o supervisor, ele olha para você e fala: essa desgraça desse Brasil. E você fala: é verdade, essa desgraça desse Brasil mesmo. Como assim? Como assim? Você precisa se posicionar em Jesus. Nosso país tem dificuldades? Tem. Vamos orar pelas autoridades, é o que diz a Bíblia, que eu contei para você no começo, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos líderes.
A Bíblia diz que nós devemos zelar pelas nossas autoridades. A Bíblia diz: credes nos seus profetas e prosperareis. Acredite naquilo que eu falo em cima desse altar. Acredite na palavra que eu entrego, que você vai prosperar em todos os níveis. Porque eu não falo de mim ou daquilo que eu quero, eu tenho, mas eu falo daquilo que Deus estabelece para a igreja ouvir. Então, credes nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então acredite, o dia de hoje é um presente que Deus te deu. Viva ele de uma forma intensa, mas não para os seus prazeres. Viva de uma forma intensa para o cumprimento da vontade de Deus em você. Porque a verdadeira felicidade e o verdadeiro prazer só se encontra nesse alinhamento. Fora disso, são apenas distrações geradas pelo mundo. São momentos de alegria, mas são momentos muito superficiais, que em breve, que num segundo momento, sumiu. E a dor, a tristeza, o peso, a dificuldade, a falta, continua dentro do coração. Porque é em Deus que nós devemos buscar aquilo que nos falta. Então viva para a honra e viva para a glória do nome de Deus. Todos os dias, Deus nos dá um dia novo. Se eu não me engano, são 88.400 segundos por dia, se não me falha a memória. O que você faz, o que eu faço com cada um deles. Essa é a nossa responsabilidade. Agora observe, a cada dia que Deus nos dá, há uma nova esperança de fazer as coisas diferentes. Posso ouvir um amém? A cada dia que Deus nos dá, há uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes. O que está ruim para você? O que te incomoda? Responda para você. O que te incomoda? O que está ruim para você? Qual é a sua necessidade? Todos os dias de manhã, Deus lhe dá 88.400 segundos, salvo engano. Como você tem vivido este dia? Não foque nas reclamações, não foque nas murmurações, mas foque naquilo que você pode fazer, que vai gerar a mudança no dia seguinte. Aliás, muitas vezes nem é no dia seguinte, é no minuto seguinte que muda, é na hora seguinte que muda. Acordou mal, sente-se mal, cansado, fraco, vai para os louvores, irmão, vai para a palavra de Deus, coloca os louvores para tocar, escolha canções de adoração, escolha os louvores que levantem você diante da presença do Altíssimo. Faça isso, você vai ver que instantaneamente a atmosfera muda. Não faça o contrário, não vá para a sofrência, você vai ficar destruído, você vai perder a esperança, você vai perder a fé, você vai começar a enfraquecer, você deixará de ir para a célula, você deixará de vir para a escola de discípulos, você deixará de vir para os cultos. A maioria das pessoas acham, irmãos, que as coisas acontecem já de uma forma grande. Não, elas acontecem de uma forma pequena, e elas começam a crescer e a aumentar, até que aquilo se torna algo grandioso, e você não consegue mais lidar com ela. E aí, para não admitir a sua falta para com Deus, você vai gerar na sua mente justificativas. Ah, os irmãos não me cumprimentam. Ah, a irmã não me olhou. Ah, o pastor demorou. Ah, a irmã cantou um louvor a mais do que sempre. Ah, o irmão orou de novo pela oferta. Na verdade, nunca foram estes os problemas, querido. Nunca foram. Porque, sinceramente, quem entende o que eu faço aqui, e alguns me procuram fora,
se pudessem, passariam dias e dias comigo, para aprender o que eu posso ensinar. Aqui é só uma pitada. Quem entende o que a Camila e todo o Ministério de Louvor faz, se possível, eu gostaria de ficar a noite toda adorando com eles. Então o problema não sou eu, o problema não é eles, o problema não é uma denominação, o problema é como eu enxergo e me posiciono em relação às coisas. Essa é a questão. E aí eu vou fazer uma conexão com a palavra de Tiago. Este Tiago que você está vendo ali, é ninguém mais, ninguém menos que o irmão de Jesus. Meus queridos, Jesus teve irmãos e irmãs. A Bíblia diz isso. No mínimo 3 irmãos e 2 irmãs. Jesus teve um irmão que se chamou Tiago, um irmão que se chamou Judas, não foi o que lhe traiu, e teve 2 irmãs que não são citadas seu nome, assim como o terceiro irmão dele também não é. Este irmão de Jesus, chamado Tiago, foi alcançado por Deus mediante a mudança de vida que aconteceu em Jesus. Presta atenção. Todos nós conhecemos a história de Cristo. O pequeno menino Jesus que nasceu lá na estrebaria, porque não tinha hospedagem na época, ok? Não tinha lugar para ele nascer, não existiam quartos disponíveis nos hotéis, então ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. Aquele menino foi criado pelo seu pai José, pela sua mãe Maria, juntamente com os seus irmãos. Aprendeu o ofício do pai, que era uma regra da época. Os filhos homens aprendiam o ofício do pai. José era carpinteiro, ensinou o ofício ao seu filho Jesus. Jesus transcorreu toda a sua infância, pré-adolescência, adolescência e juventude normal, igual todos os jovens e adolescentes. Normal. A Bíblia cita um fato que foi diferente quando eles subiram para Jerusalém, foram adorar ao Senhor, se fazia isso uma vez por ano, e quando a comitiva da família, ela vai a Jerusalém, e depois de adorar a Deus, ela volta para casa em viagem, e quando eles chegam na cidade, eles vão dar conta que Jesus não estava naquela carreata. Eles voltam a Jerusalém, e vão encontrar Jesus numa igreja, numa sinagoga, discorrendo, falando sobre a palavra de Deus com os mestres da época. Ali se percebeu que sobre ele havia uma inteligência diferente dos demais. Fora isso, a Bíblia não faz nenhuma outra citação. Agora observe, este jovem se torna homem e começa o ministério dele. As pessoas não acreditavam em Jesus, querido, quando ele começou a fazer os milagres. Hoje nós acreditamos nele por tudo que está escrito e por tudo que ele faz e já fez em nós. Mas as pessoas não acreditavam nele, porque ele era nada mais, nada menos que o marceneiro, filho de José. Não acreditavam nele. Mas Jesus vai, ele opera milagres, ele liberta as pessoas, ele cura os enfermos, e as pessoas começam a vê-lo de uma outra forma. Além disso, ele começa a ensinar pessoas, e eles começam a entender que aquilo que ele ensinava era muito mais profundo do que estava escrito. Então eles olharam para Jesus e falaram: opa, esse mestre é diferente, esse homem, esse Galileu é diferente. E depois, com a sua caminhada, vai ficando evidenciado que ele era realmente o Filho de Deus. Tiago, seu irmão, começa a caminhar com Jesus e vê as mudanças que acontecem em Jesus. E Tiago também é alcançado pela glória do Mestre. E assim como Jesus, decide viver para a obra de Deus. Olha o poder que é o testemunho. Querido, às vezes a gente está querendo obrigar pessoas a vir para a igreja, mas talvez o nosso testemunho não está adequado.
talvez o nosso testemunho ainda não está de acordo. E aí a pessoa, ela não quer ser indigesta, e ela não quer dizer isso para você. Então ela fica dizendo, eu vou tentar ir, eu vou ver se dá. Mas a grande verdade é que quando você a convida para vir à casa de Deus, a primeira coisa que ela faz é olhar para a sua casa. A primeira coisa que ela faz é olhar para o seu casamento. A primeira coisa que ela faz é olhar para a sua vida. Porque se for para ela continuar tendo uma vida ruim como ela tem, por que ela viria para Deus? Eu tenho essa resposta. A minha convicção é que ela teria que vir, mesmo que fosse para não ter uma vida melhor aqui, mas para ser salva na eternidade. Mas hoje, não se quer mais ouvir isso. Hoje, se quer vir para Jesus, para que Jesus resolva os problemas que na grande maioria das vezes, nós é que precisamos resolver, através das nossas ações. Então Tiago vê Jesus mudando da água para o vinho, primeiro milagre que ele fez, no casamento em Caná da Galileia, quando Jesus muda a água, transforma a água em vinho. E então olhando para o seu irmão, olhando para ele, entendendo que ele era o próprio Deus, ele decide viver esta palavra, ele decide fazer a vontade de Deus. Este é Tiago, o homem que fala sobre a língua, o homem que fala sobre o poder daquilo que se declara. Tiago capítulo 3, 4, fala sobre o poder da língua, nada mais, nada menos que o próprio Filho de Jesus. Agora, presta atenção nessa ilustração que eu vou contar para você. Um homem, ele estava preso num poço profundo, não se sabe cargas d'água por quê, mas aquele homem caiu naquele poço, e ele estava lá no fundo, e ele gritava, pedindo por ajuda, de uma forma desesperada, ele gritava, alguém me ajuda, alguém me socorre, mas ninguém surgia, ninguém vinha ali na boca daquele poço para ajudar ele, não parecia ninguém ali. Mas depois de tanto gritar, depois de tanto se esforçar, aquele homem ouviu uma voz lá de cima, e a voz dizia, eu estou aqui. Então aquele homem ouviu a voz, e gritou, então me tire daqui. Já que você está ouvindo a minha voz, já que você está ouvindo o meu pedido de socorro, me tire desse lugar. Então, a voz disse, eu já joguei a corda, agora você precisa subir. Eu já joguei a corda, agora você precisa subir. Detalhe, o homem olhou para trás, e olhou e percebeu, que a corda já estava ali, há mais tempo do que ele imaginava. A corda já havia sido lançada lá. O problema daquele homem não era a ausência de socorro. O socorro veio ao encontro dele. A corda foi jogada para ele dentro daquele poço. A questão, querido, não é a ausência de socorro. A questão é que aquele homem precisava se movimentar, ele precisava subir. Quem está entendendo? A corda é lançada sobre você, a corda é lançada sobre a sua vida o tempo todo, para ajudar você a sair do lugar onde você se colocou. Mas você só vai sair de lá, se você quiser sair. Você só vai começar a subir, se você quiser subir. Tem gente, querido, que faz o seguinte ensaio mental. Ele está no poço, e ele fica, tadinho de mim, a corda não veio, os irmãos da igreja nem para mandar um zap aqui, ninguém me visita.
Aí daqui a pouco a irmã manda uma mensagem para ele, né? E aí ele olha a mensagem, glória a Deus, alguém está me vendo, me tira daqui, me tira. E a corda está atrás dele. Pior, às vezes está na frente dele. Meu irmão, ninguém pode tirar você do buraco se você não quiser sair do buraco. A pessoa fica ali, ela está achando que alguém vai descer, colocá-la nas costas e subir. E aí eu vou te contar por que isso não vai acontecer. Eu vou te contar antes que você fique com caraminholas na cabeça. Sabe por que isso não acontece? É porque no processo onde você olha a corda, onde você segura a corda, você tem que tomar uma decisão. Eu vou sair daqui. Eu quero sair daqui. E aí você precisa se esforçar. Se você segurasse aquela corda e alguém tirasse você de lá, você não valorizaria a subida. Você não teria aprendido o esforço que deu para você sair daquele lugar, porque alguém te tirou. E pior, daqui a pouco tempo, sabe aonde você estaria de novo? Novamente no fundo de um poço. E você viveria de poço em poço, ou de igreja em igreja, ou de célula em célula, ou de religião em religião. Ninguém me ajuda ali, ninguém me ajudou aqui, ninguém lançou uma corda para mim ali. Irmão, a corda esteve e sempre estará à minha e à sua disposição. Quando nós vamos ao encontro de vencedores, durante 3 dias, nós entendemos que a corda está ali, irmão, o tempo todo. Nós não paramos a vida para ver a corda. Nós não paramos a nossa vida profissional para ver que Jesus quer que nós venhamos a sair daquele lugar, mas nós temos que nos esforçar. Você precisa entender isso lá na sua célula. Você tem que sair dos poços que te aprisionam. Agora observe, aonde está a conexão com o que Tiago falou? Você tem fé? Você tem fé? Alguém aqui não tem fé? Todo mundo tem fé, amém? Glória a Deus. Mas Tiago diz o quê? Fé sem obra morreu. Eu estou dentro do poço, mas eu tenho fé que alguém vai me ajudar. Eu estou dentro do poço, mas eu acredito que Deus vai mandar alguém para me salvar. E a corda está ali faz tempo. A corda está à sua disposição faz muito tempo. E você está olhando e está dizendo, não, mas eu tenho fé. Não, mas eu tenho fé. Não, mas eu tenho fé. Ok, e o próximo passo? Fé mais obra igual propósito. Fé mais obra igual propósito. O propósito é sair do poço. Então primeiro você tem que acreditar que será possível sair do poço. Amém? Você tem que acreditar. Porque você pode olhar aquela corda e dizer, muito longe. Eu não vou conseguir. Mas e se eu chegar na metade e meus bracinhos cansarem? Vou escorregar e cair e me estatelarei. Então vou ficar aqui esperando. Não é assim? Vou ficar paradinho aqui. Vai surgir uma alma caridosa. Vai surgir um bom samaritano que vai me salvar. Você não precisa de bom samaritano. E nem de alma caridosa. Jesus já se entregou por nós. Jesus já proveu a corda e lançou sobre aquele lugar. Mas você tem que decidir, segurar aquela corda. E agora, o que eu faço? Mãozinha na corda, e agora? Mas é difícil. Mas o poço é longo. A vida é dura. Nada dá certo para mim, porque enquanto eu estou
preso aqui nesse poço, fulano de tal está se dando bem. Tudo dá errado para mim. Tudo. Ó céus, ó vida, ó azar. Tudo dá errado. Parece que tudo que pode dar errado, para mim dá errado. Mas a corda está ali, irmão, pronta, para você tocar e subir. Mas você precisa pegar com força, você precisa pegar com voluntariedade, e começar a se mover, porque fé sem obras é morta, de nada adianta. Tem que haver ação. Teve que haver uma ação para você ir no encontro, teve que haver uma ação para você vir na escola de discípulos hoje, teve que haver uma ação para você sair de casa e vir aqui, ouvir, assistir esse culto, teve que haver uma ação. Sua fé não resolve, porque se fosse só uma questão de fé, querido, então eu dizia que esse plástico é pedra, e esse plástico é pedra. É pedra? É pedra? Não, continua sendo plástico. Isso não é fé, com perdão da palavra, isso é ignorância espiritual. Isso não é fé, é ignorância espiritual. Então, segure a corda, segure firme com toda a tua força, mas esteja determinado a caminhar e a fazer o processo que você precisa fazer, porque senão você vai segurar a corda, fixar os pés sobre a parede, vai começar a subir, e vai a guerra ser estabelecida na sua mente. Que tipo de guerra? Você não vai aguentar. Desça, teu braço não aguenta, as pernas estão doendo, largue isso, você não vai chegar lá, ninguém liga para você, e aí o que é que você faz? Solta os braços e os pés e fundo do poço, de novo. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você já viveu isso? Mas agora eu vou, tum. Dessa vez será diferente, tum. Quantas vezes? Precisa ser realmente diferente, porque o Senhor está com você, e Ele preparou aquele momento, inclusive a sua subida. Há um tratamento em cada esforço físico que você faz, há um tratamento em cada momento que você move os teus braços, há um tratamento em cada dor que você sentir, há um esforço físico que gerará fortalecimento sobre você em cada esforço que você fazer. E aí às vezes tem uns crentes que querem dormir no sofá, irmão. Precisa se movimentar, precisa se mover no reino, precisa lutar pelo que você quer, precisa batalhar pelo reino de Deus, precisa estar na sua célula, ajudar os seus irmãos ali, vivenciar o amor de Deus naquele lugar. E aí a gente olha de um lado, olha do outro, ninguém vem me salvar aqui? Só falta assobiar, né? Será que ninguém vem me salvar? Será? Eu tenho fé que Deus virá. Opa, tem uma corda ali, mas não deve ser, né, a minha saída, porque alguém tem que vir aqui, me carregar no colinho. Pelo jeito não vem ninguém, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa comigo, porque se alguém se preocupasse comigo, já teriam percebido a minha falta. Ninguém veio. Bem que dizem, né? Estou sozinho nesse mundão, ninguém gosta de mim. Aquela corda ali, se fosse mais perto, pelo menos, né? Se fosse mais perto,
Mas será que não vem ninguém mesmo? Será que não vai descer ninguém pela corda para me tirar do buraco? A gente espera alguém descer no buraco pela corda que era para a gente subir. O problema não é alguém descer, irmão. O problema é que quando se desce, você não aprende a subida. E aí você vai ficar muito tempo lá no fundo do poço. Por isso você tem que subir. Por isso você precisa ter fé e obra. Se colocar à disposição e fazer aquilo que Deus estabeleceu para você. Prossiga no reino. Vá avançando. Vá seguindo em frente. Deus não desistiu de você. E nem parou de trabalhar a seu favor. A corda está ali. Ele nunca parou de trabalhar por você, meu irmão. Ele continua trabalhando exatamente nesse instante. Ele está agindo. Tem esperança para você, para a sua vida, para a sua família, no seu trabalho, na sua saúde, na sua necessidade. Não deixe de acreditar, mas dê mais um passo, porque só acreditar não vai resolver. Só acreditar não vai resolver. Acreditar e agir. Agir pelo que se acredita. Uma fé consciente, uma fé racional. Você crê que essa será a melhor semana da sua vida? Então você precisa se posicionar para viver a melhor semana. Você acredita, você que trabalha com vendas, que nesta semana intermediária, que geralmente é uma semana ruim, você acredita que Deus pode surpreender e transformá-la na melhor semana do mês? Então você precisa se mover dessa maneira. Você precisa contactar os clientes, você precisa mandar para eles as mensagens, você precisa se posicionar, você precisa lembrá-los, você precisa mandar o bom dia, você precisa posicioná-los, você precisa fazer sua parte, para que ele faça parte dele. Não fica esperando alguém descer, a corda está ali. Vá e faça. Faça. Porque o Senhor é contigo, sempre foi. E nós, na grande maioria das vezes, estamos dando ou entregando a Ele atribuições que são nossas. As que são dele, a Ele devem ser dadas, mas as que são nossas, jamais podem ser terceirizadas, nem a Ele e nem a outros. Eu só posso ensinar o caminho para você, mas eu não posso buscar por você. Eu só posso te ajudar com a direção, com a palavra, com as orações, com a presença, estando junto com você, mas a busca, ela é individual. A escolha é individual, a renúncia é individual. Todo aquele que renuncia, recebe algo grandioso da parte de Deus. Todo aquele que entrega a Ele tudo que tem, Ele entregará a ela mais do que a pessoa precisa. Eu creio, mas eu me movimento a partir do que eu creio. Se não, querido, fé sem obra morreu. Eu estou terminando, porque mais uma vez o Senhor muda totalmente as mensagens, mas Ele é o Senhor da igreja. Mas quero te contar um fato. Não sei se você observou aí nas redes, já há algum tempo, está acontecendo um movimento, eu não sei nem o nome disso, das pessoas que se reúnem para adorar o nascer do sol. Eu já contei isso um dia aqui. Está acontecendo, pesquisa aí que você vai encontrar. Se reúne um monte lá de desocupado, irmão, porque 5 horas da manhã tem que estar desocupado, né? Com todo respeito, né? Para ficar lá num lugar onde tem um horizonte, adorando o nascimento do sol. Vou te contar alguns problemas disso. Primeiro, no Egito Antigo, berço das civilizações pagãs, o sol é o deus Ra.
Aquele povo está adorando um Deus pagão, achando que é só o nascer de um sol. Porém, Deus, Ele preserva uma igreja remanescente. Remanescente é aqueles que não são influenciados pelo mundo. E Deus está levantando uma legião de filhos, nós, que estão fazendo algo parecido, mas muito diferente. Estão se reunindo no sábado, no domingo, às 5 da manhã, porque aí é final de semana, para ver o sol nascer, mas não para adorar ao sol que nasce, mas para adorar ao Deus que criou o sol, o céu, a constelação e tudo aquilo que existe, para adorar a Deus e ao Senhor Jesus. Está entendendo? Fé e ação, movimento. Deus sempre guarda os seus, e Ele tem guardado você, Ele tem guardado a sua vida, Ele tem guardado a sua história. Mas por favor, não fique só na fé, dê um outro passo, se mova. Você crê no amor de Deus? Amém? Então agora você tem que viver o amor de Deus, não só com a sua família, mas precisa viver o amor de Deus com a sua igreja, precisa viver o amor de Deus com a sua célula, precisa viver o amor de Deus com os seus inimigos. É o que a Bíblia diz. Ore pelos seus inimigos, ame seus inimigos. Você crê que Deus é o dono do ouro e da prata? Então se movimente desta maneira, entregando a Ele o que é dele. Fé e ação. Você crê que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, conforme está escrito em Isaías capítulo 53? Esta é a afirmação bíblica da cura divina. Você crê? Então eu te desafio a esta semana orar por ao menos uma pessoa que está adoecida, para que Deus use você para curar aquela pessoa, porque irmão, é algo lindo, quando Deus cura a pessoa através de você, você também é curado, de coisas que nem você sabia que precisava ser. Entendeu? Então nós temos que sair da esfera subjetiva da fé, e entrar na esfera ativa e prática da vivência. Viver o amor de Jesus, viver a palavra de Deus, viver o termo igreja na sua grafia adequada. E para quem não sabe, a palavra igreja, que é citada no Novo Testamento em grego, eclésia. Eclésia significa sair para fora. Então a gente vem para a igreja, a gente adora a Deus juntos, a gente entrega nossos louvores juntos, a gente recebe uma bênção de Deus sobre a igreja, mas a igreja lá. Na hora que você vai orar por alguém, na hora que você dá uma palavra para aquela sua amiga de trabalho, que a vida dela vai de mal a pior, na hora que você convida para vir para a célula, alguém que já não tem mais esperança, na hora que você pega pela mãozinha, alguém para vir no encontro de jovens com você, na hora que você vai conversando com a pessoa para ela ir ao encontro de vencedores, amor, reino, cristianismo, fé sem obra é morta. Tiago acreditou em Jesus, querido, não pelo que ele falava, mas pelo que ele fazia. As pessoas acreditarão em mim e em você, não pelo que falamos, mas por quem somos, pelaquilo que vivemos. Não adianta eu falar de amor para você, e você andar comigo, e eu ser o camarada mais grosso do mundo. Isso não faz o menor sentido. Eu não acredito nesse evangelho. Não faz o menor sentido. Eu creio e busco viver
o Evangelho sem máscara. Como somos, aonde somos, do jeito que somos. Com falhas, com erros, mas buscando fazer o melhor e aprendendo a cada semana diante de Jesus. E nos posicionando de maneira diferente. Então hoje, o presente de Deus para nós hoje é entender isso, para que nós possamos fazer diferente o que nós estamos fazendo. Amém? Entendemos isso? Entendemos que nós somos uma igreja diferente? Porque Jesus é o nosso Senhor? Porque a igreja que Jesus estabeleceu é uma igreja prática. É uma igreja que acolhe o necessitado, que alcança o oprimido, que ora pelo enfermo, que abraça aquele que está chateado, mas é também uma igreja que vibra com a vitória daqueles que estão sendo vitoriosos. É também uma igreja que se alegra com aqueles que estão alegres. É uma igreja que verdadeiramente caminha lado a lado com os seus. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, por